Vou passar para a Mari, tá, Mari? Tá certo, seu Homero. Posso começar? Pode. Então vamos fazer a prece. Querido amigo Jesus, amigos espirituais, aqui estamos mais uma vez no estudo da obra A Caminho da Luz. Queremos te agradecer pela oportunidade, pois foi com a tua permissão que esses espíritos, mais precisamente Emmanuel, se dispôs a trazer todas essas informações que agora estudamos e verificamos como o plano espiritual não nos abandona. Apesar de muitas vezes persistirmos na rebeldia. Obrigada, Jesus, pela tua misericórdia, pelo teu amparo, principalmente porque através dessas obras, cada vez mais, vai solidificando os nossos corações. Que as tuas palavras, as tuas promessas não eram em vão. Isso tudo só mostra quando disseste que estaria conosco até o fim dos tempos. E ainda estás esperando por cada um para decidir a caminhar cada vez mais na luz. Ajuda-nos, Jesus, porque só tu sabes das nossas falhas e das nossas dificuldades. Não nos deixe cair em tentação e que o teu amor nos envolva hoje e sempre. E que o estudo dessa noite ele possa tocar a nossa alma, despertando-nos para a realidade e a verdade da vida. Que os nossos amigos espirituais, os mensageiros de luz, possam nos inspirar para que possamos sentir a tua presença através da tua palavra. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Eu acho que o Fabiano caiu. Vamos aguardar um pouquinho. Não, eu estou aqui. É que foi o microfone da Mari que fechou. Estão me ouvindo? Mas eu terminei a prece ali. Tranquilo. Tá liberado, tá, Fabiano? Tá. Tá bom. É que a gente fica tão acostumado com aquele final que eu fico esperando, acho que caiu. Mas não dá para te ver, viu, Fabiano, agora? Não dá para me ver? Não, só te ouvir. Eu não sei o que está acontecendo, saio, volto. Eu vejo. Eu não estou vendo, Fabiano. Agora ele sumiu de vez. Agora ele sumiu. Parece como ele saiu. E agora, dá para me ver? Eu tô vendo. Só o quadrinho do rosto e a voz. Eu também só vejo, ouço a voz. Eu vejo. Tá, então é uma questão da internet de cada um. Se um está me vendo, é porque está sendo transmitido. Aqueles que não me veem, pode ser um problema na internet, que daí ela reduz a exigência e tira a imagem da pessoa para poder diminuir o download, entende? O upload. Assim. Então, quando a internet está oscilando, está um pouquinho baixa, ela vai sumir para vocês. Mas é só tu que eu não vejo, os outros eu vejo. Sim, é porque eu estou falando. Daí tá exigindo mais upload. Bom, mas enfim, só para a gente, o aviso, o seu Mero falou, então, que nós vamos ter mais três estudos além desse. Então, e aí nós vamos entrar no livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz e do Médio Chico Xavier. Só para avisar, tá, pessoal? Aqueles que tiverem interesse.
Que Esse dia? livro... Não é o Libertação, Fabiano? Ah, não, desculpa. Pois é. Libertação. Eu achei que era libertação Não, também. desculpa, foi um erro meu, tá? É o Libertação. Libertação, é que eu confundi. Só para retificar, então. É o Libertação, da André Luiz. Tá? Esse livro, como esse é um livro de literaturas mais antigas, tu compra assim, bem baratinho até na internet, tem para vender muito barato mesmo. Às vezes tem pessoas que podem nos doar, emprestar. Não é um livro, assim, digamos, de agora, que torna um pouquinho mais caro, difícil. Ele é um livro bem mais em conta. Ou, se alguém quiser ler no digital, daí a gente oferece, tá bom? Porque ele é domínio público. Né? Eu vou projetar aqui, então, nosso estudo de hoje. Só um momentinho. Deixa eu ajeitar aqui. Tudo certinho, pessoal? Caso alguém queira ver quadrados maiores para poder ver todo mundo, os 3 pontinhos abaixo aqui, onde tem, vocês vão clicar, vai estar escrito, vai abrir vários links, vai ter um que se chama-se alterar layout. Clique em cima e vocês vão ver que ele vai oferecer vários tipos aí, ou escolham o mosaico. Aí ele vai abrir assim vários quadradinhos, vocês vão poder ver todo mundo bem. Tem 3 pontinhos do lado da mãozinha, onde a gente pede a palavra. Ali embaixo. Aí clica ali, aparece mosaico, aparece layout, escolha mosaico. Alterar o layout, daí tem mosaico. Enquanto vocês vão vendo, a gente vai começar. Então eu passo daí para o seu Homero, como é o hábito nosso. Eu vou convidar o Joel Correia. Pode ser, Joel. Pela França? Isso. Ah, tá. Só que a Lúcia vai ter que tirar o layout porque ela tirou a imagem. A Lúcia Milanese, ela está projetando a tela, aí ela tirou a minha tela de projeção. Lúcia, tu vai ter que sair de novo e entrar. Não pode projetar. Senão não tem como apresentar a tela. Eu agora? Não, tu vai ter que sair. Sair e entrar. Isso. Tu não pode projetar tela. É do lado da mãozinha, mas não é no projeção. É 3 pontinhos, tá? Mas aí a gente vai... No outro momento a gente organiza direitinho, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Não sei o que deu aqui. Não, não precisa sair. Já voltou ao normal. Se você voltou? Uhum. Seu Homero. Posso iniciar? Pode começar, Joel. A França no século XVIII. A independência americana acendera o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses, humilhados pelas mais prementes dificuldades depois do extravagante reinado de Luís XV. O luxo Amigo, deixa eu só te fazer uma perguntinha, assim. Oi? Para mim tá extremamente baixo aqui. Para alguém mais tá também ou não? Ou tá bom? Para nós aqui não. tá bom. Para mim Tá. tá bom. Quem não tá, fala, porque daí a gente Não, pra sabe. mim tá bom. Pra mim tá bom também. Para mim tá ok. Tá, então, Para mim tá bom. então é o meu celular aqui.
Tá bom, então, seguimos então. Vamos lá. O luxo desenfreado e os abusos do clero e da nobreza, em proporções espantosas, haviam ambientado todas as ideias livres e nobres dos enciclopedistas e dos filósofos, no coração torturado do povo. A situação das classes proletárias e dos lavradores caracterizava-se pela mais hedionda miséria. Os impostos aniquilavam todos os centros de produção, salientando-se que os nobres e os padres estavam isentos desses deveres. Desde 1614, não mais se haviam reunido os Estados Gerais, fortalecendo-se cada vez mais o absolutismo monárquico. De nada valera o esforço de Luís XVI, convidando os espíritos mais práticos e eminentes para colaborar na sua administração, como Turgot e Malesherbes. O bondoso monarca, que tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lamentável, em virtude dos excessos do seu antecessor, no trono, mal sabia, na sua pouca experiência dos homens e da vida, que uma era nova começava para o mundo político do Ocidente, com transformações dolorosas que lhe exigiriam a própria vida. Reunidos em maio de 1789, os Estados Gerais em Paris, explodiram os maiores desentendimentos entre os seus membros, não obstante a boa vontade e a cooperação de Necker, em nome do rei. Transformada a reunião em Assembleia Constituinte, precedida de numerosos incidentes, iniciava-se a revolução instigada pela palavra de Mirabeau. Época das Amigo, sombras. fica à Oi? vontade, amigo. Não ouvi. Fica à vontade nesse trecho. Ah, tá. Uhum. Para não ler. Não lê. Tá É vendo importante. ali, ó, tá vendo a figura ali que eu coloco ali para vocês? Lá embaixo então tem um pobre, com a enxada, e montado em cima dele então tá a monarquia e também a igreja, tá? Veja. Não é muito longe, né, do que a gente vive, assim. Então, o povo trabalhador pagava os impostos, pagava, mas não estava dando mais conta. E pagava as bizarrices, assim, da loucura, Antonieta, botava, por exemplo, botava comida, fazia chapéu de comida e de fruta e atirava nas pessoas. Era bizarro, era uma coisa doentia. Eram pessoas psicopatas no poder, como a gente tem hoje, assim, em todas as formas, né? Pessoas que hoje nós temos na nossa política, e tinha naquela época, pessoas que deveriam de fazer análise, deveriam de passar por tomar remédio, gente. Nós temos pessoas que deveriam de estar fazendo tratamento psicológico e não administrando o mundo, né? Nosso mundo hoje é administrado por pessoas enfermas, espíritos enfermos. E tendo pessoas doentes no poder, nós temos as piores bizarrices, assim, que se possa ter. Então, naquele período era a mesma coisa. Então, o imposto, o clero, que era a igreja, estava isento de imposto, o rei e a rainha também estavam, quem pagava era o pobre, que tinha que trabalhar até a exaustão. Só que nós temos que imaginar, né, Joel, que é uma bolha que vai inflando, vai inflando. E como qualquer bolha, e aqui a bolha psíquica, ela vai explodir. Ela vai explodir de uma forma ou de outra. É como um câncer, é como uma infecção, é como uma... Então, sabe aquelas pessoas que dizem assim, não, mas eu deixo assim, eu não vou fazer, eu não vou falar, eu vou deixando assim, daqui a pouco ela explode, né? E aí ela explode na pior maneira, porque ela deveria de sanar o problema e daqui a pouco ela explode. Ou o coração explode, ou o corpo vai falar. Nesse caso, quando a gente não resolve, o corpo fala. No caso aqui, na Revolução Francesa, acabou acontecendo a explosão do estresse emocional, porque as pessoas passavam fome, gente.
Não era fome, era miséria. Miséria ainda é riqueza, tá? Era extrema miséria, assim. Extrema miséria. E aí, amigo? Continuo? Pode ser, pode ser. Época de sombras. Derrubada a Bastilha em 14 de julho de 1789, e após a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Aquelas renovações, todavia, eludiavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua, buscando o acolhimento de países vizinhos, e o próprio Luís XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varenas e reconduzido a Paris. Um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada naquela época, pelo plano espiritual, ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. Cabia-lhe tão somente aproveitar as conquistas inglesas no sentido de quebrar o cetro da realeza absoluta, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do orbe, de acordo com as sábias lições de seus filósofos e pensadores. Todavia, se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século, muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Foi assim que, depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, surgiram espíritos tenebrosos, como Robespierre e Marat. A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez de morticínio no ânimo das massas, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. Esse, por exemplo, Robespierre, que ele cita no final, era aquele tipo de monstro que, sabe aquela pessoa que andava no meio de todo mundo falando, ó, esse aqui tá contra a coroa, aquele lá também tá. Aí todo mundo ia para perder a cabeça lá na Praça Pública. É o típico fofoqueiro mentiroso, assim. Falou tanto, botou tanta gente a perder a cabeça que perdeu a dele. Aí ele acabou morrendo também sem a cabeça. E a lei de causa e efeito, ele ainda respondeu ainda naquela vida mesmo. O Robespierre, gente, chegava a morrer 200 pessoas numa noite, assim. Perder a cabeça, assim. Coroa perdeu, né? O pessoal da coroa. Porque aqui nós estamos vendo o futuro. E, ó, aquela imagem que eu mostro para vocês, o Divaldo Franco narra no livro, de um dos livros do Filomeno de Miranda, daí vocês me desculpem que eu não me recordo agora, o Brasil recebeu milhares de espíritos degredados da Revolução Francesa. Aí vocês viram por que nós temos os políticos que temos hoje, desde o Brasil colônia até os dias de hoje? Quem são os espíritos que nós temos hoje? São vampiros sociais. São os mesmos espíritos da Revolução Francesa, que não querem trabalhar, que eles querem ter uma indenização por ter servido à sociedade. Mas eles não ganharam um salário para ter trabalhado. Por que eles têm que ter uma indenização? Por que tem que ter o terno? Por que tem que ter o aluguel e a luz paga? Rita, tu não trabalha para pagar a tua luz? Por que a prefeitura tem que pagar a tua luz? Então, para que o teu salário? Para que o teu salário, né, Olga? Para que o teu, né, Joel? O salário, já é a devolução do teu trabalho que tu prestou à sociedade. Então, a sociedade te devolve o trabalho que tu prestou para eles. Então, tu é que tem que pagar o teu gasto, e não o povo. Então, não faz sentido tu trabalhar. Mas por que são assim esses espíritos brasileiros, esses políticos nossos brasileiros? Porque eles são a reencarnação desses da Revolução Francesa. Isso foi taxado, de Valdo Franco falou. Mas por que eles vêm para o Brasil? Porque o Brasil recebe essas almas para que elas possam se redimir no último enlace. Daqui eles não vão mais para lugar nenhum, tá, gente? Eles só vão embora da Terra. Vocês notem que eles roubam o dinheiro e furtam do Brasil e jogam para os paraísos fiscais.
é continuar tirando do Brasil e devolvendo para as terras deles. A Joana fala que é um fator psicológico, como quem diz, eu tenho que devolver para onde eu vim. E às vezes fica lá, né? E agora eles devolvem para esses lugares, porque eles não aceitam esse degredo. Continuam querendo se ostentar às custas de pessoas enfermas. Mas o Brasil está se reconstruindo, tá, gente, com esses espíritos. A gente vai sempre tirar um legado, um aprendizado com isso. Então, assim espera o Cristo de nós. Né? Até o Brasil está se construindo, o mundo está se reconstruindo. Ah, mas tem tanta guerra. É porque quem está perdendo adora fazer barulho. Tá? Adora fazer barulho. Então, esse é o último chamado dessas almas, né, Joel? Tu tem alguma coisa, alguém tem alguma coisa para falar também, Joel? Eu acho que é importante que a gente perceba também que essa condição de humanidade sofredora, que nesse período aqui especificamente, né, as pessoas ficaram sempre subjugadas àquela condição de servir ao império, à coroa, aos proletários, né? E isso a gente vê muito hoje ainda, nós não querendo dar a nossa contribuição, a nossa a nossa ideia, nosso pensamento em favor do bem, da realidade que a gente está sofrendo e não se condiciona a auxiliar. Porque quando o Cristo fala, olha, é necessário, como é que eu vou dizer, edificar o reino de Deus, né, na terra, mas primeiro no nosso íntimo. E nós fazendo essa condição, não nos deixando sucumbir à ideia, ao pensamento e às atitudes mesquinhas daquelas criaturas que se julgam superiores a nós, vão fazer com que a gente continue nessa condição de eterno pedinte. E nós já temos condições de ser criaturas capacitadas a proporcionar uma condição de uma vida mais alegre. Né? E naquele período extremamente lamentável, aquelas criaturas necessitadas, angustiadas, aflitas, realmente se permitiam essa condição, não se deixando auxiliar e não buscando também contribuir para que a transformação verdadeira acontecesse. É necessária essa guerra para acabar com muitas criaturas ali nefastas, mesquinhas, que, como citou hoje, estão aqui no nosso país, né? Muitos de nós podemos ser uma dessas também, criaturas que estão buscando superar essa dificuldade para reconduzir, né, a criatura humana numa caminhada mais equilibrada, mais verdadeira e onde a justiça efetivamente perdure. Né? Nós somos partes, nós não podemos mais fazer parte de espectadores, de plateia. Nós somos seres atuantes, né, João? Exato. Nós temos responsabilidades, nós temos que saber escolher as pessoas adequadas para estar em todos os lugares, seja no centro espírita, na nossa casa espírita, porque o que nós temos, o que nós estamos fazendo é sério e comprometedor. Seja na política, é sério e comprometedor. Não é sério, é gravíssimo. Grave. As nossas escolhas terão consequências. A gente não pode escolher pessoas, a gente não pode, por exemplo, nomear pessoas simplesmente por uma afeição, porque é amigo. Aquele velho ditado, né? Amigo, amigo, negócio à parte, então não podemos realmente misturar. Como é que eu vou, né, entregar um legado do Cristo para qualquer pessoa? Olha a responsabilidade que a gente vai ter. Só para vocês encerrar minha fala, eu vou mandar para vocês o capítulo do Evangelho. Tem uma mensagem do Bispo Adolfo. Ele se denomina Adolfo, Bispo de Alger. Alger é Argélia, é da África, e, portanto, ele era um bispo africano.
ele fez todo o seu presbítero na África e lá trabalhou. Ele tem nessa mensagem, que inclusive eu gravei, posso mandar quem quiser escutar, eu tenho ela gravada, que eu gravei com a minha voz, assim, para ficar mais claro. Eu posso mandar também, mas eu mando o capítulo. Ele fala, ele tem um chamado extremamente grave, que a gente lê e passa por cima, nesse capítulo, que é Os Trabalhadores da Última Hora, se eu não me engano, mas eu envio. Ele diz assim, na minha emoção das minhas palavras, tá? Eu vou falar. Ele diz assim, quando nós escolhemos pessoas puramente irresponsáveis, sem comprometimento com a verdade, para assumir cargos importantes e situações importantes, que precisam ter pessoas especializadas para fazer aquilo, nós estamos cometendo dois erros gravíssimos perante as leis de Deus. O primeiro é porque nós estamos colocando coisas sérias nas mãos de pessoas que não têm condições de fazer aquilo. E o segundo, ele vai dizer que é mais grave, é que nós estamos dizendo para essa pessoa que nós estamos escolhendo que ela está isenta de conhecer. Ela não precisa conhecer, porque se ela precisasse conhecer, ela não era escolhida. Se ela precisasse se transformar, se ela precisasse saber, conhecer, vamos pegar a casa espírita. Então eu coloco uma pessoa para administrar a minha casa espírita, sem comprometimento de saber se ele tem boa índole para isso, se ele tem conhecimento, se ele domina as obras básicas, e para saber administrar uma casa espírita, a pessoa, no mínimo, tem que conhecer profundamente as obras básicas. Agora, se ela não tem isso, é porque nós estamos dizendo para ela que ela não precisa ter nada disso. Então, na verdade, nós estamos, ao mesmo tempo, alimentando naquela pessoa uma despreocupação. Não, se ele tivesse preocupado, ele não teria me colocado aqui. Olha que interessante. E o Adolfo trabalha essa questão. Ele vai dizer que nós assumiremos todos os encargos e tudo aquilo que essa pessoa fez na nossa conta contábil espiritual. Todos os erros que ela cometer, todas as situações que ela vir fazer e fracassar, irá contabilizar também na minha conta espiritual. Eu não estou isento das minhas escolhas, né? Então, só para frisar isso, porque a Revolução Francesa é exatamente isso, sabe, João? Nós não podemos ficar na plateia. Nós temos que dar, sim, como se diz o dito popular, o rosto para bater. Não se fazem omeletes sem quebrar os ovos. Então, nós vamos ter, é um símbolo, né? Quebrar os ovos não tem como, a gente tem que se expor. Eu não quero me incomodar, eu não quero ser mal visto. Então, nós vamos sofrer consequências. E aí nós vamos ver assim, tudo derriando na nossa frente, e ali começa a nossa punição. Mas eu vou avanço aqui para nós, e aí eu... Não é nos Trabalhadores da Última Hora isso aí, Não, né? Não. Eu vou ver direitinho aqui a mensagem. Eu coloquei, mas eu não me recordo, sabe, amiga, exatamente o capítulo. Até porque, assim, eu vou te explicar por que eu não me recordo. Porque o item que o Adolfo trabalha não tem título. Ele não tem título, ele segue outras mensagens, é uma mensagem, instruções dos Espíritos. E todas as instruções têm um nome, né, do seu item, e o do Adolfo não tem. Então, eu sempre me perco onde é que está o capítulo. Ele tem uma mensagem anterior de um Espírito e logo vem a dele abaixo. E a dele não tem título, entende? Aí fica sempre solto, assim, não sabe, eu nunca consigo me lembrar. Bom, passei então para o próximo, eu não sei se o Joel vai seguir. Joel, tu quer dar uma descansadinha? Eu vou convidar a Cleonice. Pode ser, pode. É contra os excessos da Revolução. A Revolução Francesa, desse modo, foi combatida imediatamente pelas outras nacionalidades da França, da Europa, que, sob a orientação de Pitt, ministro da Inglaterra, sustentaram contra ela e por largos anos uma luta de morte.
A Convenção Nacional, apesar das garantias que a Constituição de 1791 oferecia à pessoa do rei, decretou-lhe a morte na guilhotina. Verificando-se a execução aos 21 de janeiro de 1793, no local da atual Praça da Concórdia, em vão tenta Luís XVI justificar sua inocência ao povo de Paris antes que o carrasco lhe decepasse a cabeça. As palavras mais sinceras afluem-lhe aos lábios, suplicando a atenção dos súditos, numa onda de lágrimas e de sentimentos que lhe burburinhavam no coração, não obstante a sua calma aparente. Renovavam-se as ordens aos guardas do cadafalso e rufam os tambores com estrépito, abafando as suas afirmativas. A França atraía para si as mais dolorosas provocações coletivas nessa torrente de desatinos. Com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia contra o nobre país. Mas, não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processavam providências reparadoras. Também no mundo espiritual reúnem-se os gênios da latinidade sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Aquela que fora a corajosa e singela filha de Dom Remy, volta ao ambiente da antiga pátria, à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados, fora do cárcere material, não por ela conduzidos às plagas da América, para as reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade. Ele está falando, né, a filha de Dom Remy é a Joana d'Arc, tá? E ela era uma menina da camponesa de Dom Remy. Aquela que fora corajosa, seja ela filha de Dom Remy, volta ao ambiente antigo, a pátria, à frente dos grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados. Então, um dos papéis da Joana d'Arc era encaminhar a França. Na verdade, o espírito, se eu não me... foi o Chico Xavier, isso veio dele. Assim. Eu tenho, mas numa época de fita de vídeo ainda, eu tenho essa fita. Ele fala que a missão de Joana d'Arc era proteger a França, porque estava sendo elaborado ali genes do corpo, genes, e queriam preparar os corpos do porvir da civilização, do porvir francesa, queria receber espíritos filósofos. Bom, a gente sabe que pós-Grécia Antiga, os maiores filósofos da Terra são alemães e franceses. E tem os italianos, mas mais os alemães e a França. Então, o grande berço do pensamento vem ali pela França. E aí estava sendo preparado. Inclusive, depois, o próprio Kardec vai vir nessa linhagem, assim. Porque a França estava sendo conduzida e preparada politicamente, organizada, com esse fator de filosofia e tudo mais, porque o Evangelho de Jesus viria da Palestina para a França, para então ali ser fermentado naquele vinho, né, naquele caldeirão, para depois, então, na sua fecundação, ser implantado no Brasil. E a missão do Chico era exatamente, então, trazer de volta o Cristo para o povo. Por isso, o Chico vai dizer, né, o Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, é Jesus voltando de novo para o povo. Então, ele arranca dos braços do clero esse Evangelho nefasto que se criou, né, de poder, de riqueza, onde nunca, materialista, principalmente, né, materialista,
para dar de volta a ele o sentido espiritual e a sua dignidade. Foi Chico que fez isso. Foi Chico que deu novamente ao Evangelho o que ele realmente é, né? É o Cristo de novo voltando. Esse é o Cristo do Chico, que o Chico nos mostra e que o Kardec, por um discurso dialógico, nos desenha. Esse é o Cristo de verdade que a gente tem que ter. É o Cristo que vive para as pessoas e não das pessoas. É o Cristo que nós vivemos para Ele e não vivemos dele. Há muitos vivendo de Jesus. Na verdade, nós devemos viver para Jesus. Alguma questão pessoal mais? É tão importante, a gente às vezes passa alguma coisinha na nossa cabeça, algum detalhe importante. Essa troca enriquece. Então, Fabiano, essa parte aí que começa propriamente dita mais a questão do iluminismo, né? Quando vem esses espíritos, assim, e com essa missão que tu falou na época mais da França e também da Alemanha, como tu falou que eram pensadores da época da Grécia Antiga, né? E alguns Até porque eles eram reencarnados, né? reencarnados, né? Isso. E a missão da França foi essa, mas ela falhou depois ou não? Depois tinha que vir para o Brasil com a figura, como tu falou, do Chico. Essa é a minha dúvida. Não tem um falhar, que vai. Naquele período ela fez aquilo, depois sai fora, daí entra. O propósito era naquele período ali, final de 1700, Não 1800. existe uma linha assim que vai, uma linha tênue, sabe? Tá. Aquele propósito do Cristo era o objetivo. Agora a França segue o caminho dela. Assim. Tanto é que o espiritismo na França é totalmente desconhecido. Tu sabe que teve uma série aí, uns anos, um pouco antes da pandemia, tinha um francês que veio ao Brasil, né, fazendo o caminho inverso, né, e falando aqui, falou das histórias e tudo, mas ele não era espírita, né, ele estava buscando a história do espiritismo, assim, como um objeto de estudo, deu para ver, sabe? E a gente vê que a França agora, aí tem alguns filmes que disseram, inclusive, que ao contrário do que a gente pensa, claro, no Brasil nem se fala, onde tem o maior grupo de espíritas, mas tem um filme que agora não vou me lembrar, que é mais, dizem que é espírita, mas é mais espiritualista. Ai, como é que ele é muito bom, depois eu me lembro também o nome do filme. É de uns 14 anos atrás, 13 anos. E a moça, ela era francesa e teve um tsunami na história. E ela, como teve esse processo de, assim, quase morte, né, ela busca esse entendimento da espiritualidade, assim, do espiritismo também, né, mas, claro, com algumas coisas diferentes do que a gente acredita, os espíritos. E aí ela foi buscar o conhecimento aí disseram, se tu quer saber sobre espiritualidade, na França não adianta. Aí ela foi para a Inglaterra e para os Estados Unidos, né, que ainda tinha mais interesses, assim, de pessoas estudando sobre isso, né, porque ela queria saber o que aconteceu na história dela, assim, né, e na França já não se tinha, era meio... assim, já hoje não se acredita, como tu falou, né? Nem se sabe, né? Acho que não é nem que não acredita, nem se divulga mais, né? Mas, claro, às vezes surge um outro francês que busca essa questão, mas mais como objeto de estudo ou de interesse, assim, enfim, não é para trazer para eles, assim, né, como nós, né, que procuramos fazer filmes e divulgar o espiritismo aqui, que, como tu falou, através do Chico, então nem se fala, né, o maior propagador, né, assim, digamos, né. Então, só para te ter uma ideia, quem vai lá no Père Lachaise, que é o cemitério onde hoje está o túmulo do Kardec, tem um dolmen. Dolmen ele é onde ele está enterrado, então tem em um formato de um templo. Como é que é aquela existência que ele foi? Era um druida, tá? Ele tem o formato da civilização druídica. Ele é uma pedra, assim, como se fosse uma mesa, assim, com 4 pés e uma pedra gigante em cima. Embaixo está, então, a cabeça do Kardec e cheio de flores. É o túmulo mais florido, então, que tem. Segundo, só para você ter uma ideia, a Federação Espírita Brasileira teve que ir lá, porque tem a cabeça dele em bronze, né? A Federação Espírita teve que ir lá e trocar a cabeça dele, porque o nariz, veja bem, em bronze, o nariz gastou, gente, de tantas pessoas botar a mão em cima e ficar rezando, pedindo. Então, quer dizer,
não tem uma compreensão do que é o espiritismo, né? Aí eles foram botando a mão, cada pessoa criou aquele rito de botar a mão em cima do nariz, da testa ali, e ficar pedindo. Aí vocês imaginem, gente, se só tocar gastou, quantas pessoas faziam aquilo, então, por dia e por anos, assim. E aí ela perdeu o sentido, porque na verdade não é uma filosofia. Sim, o filme é Além da Vida, tá? Um filme de 2010, Sim. que ela é francesa, né? Mas, assim, claro, a gente que é espírita, assim, mais kardecista, às vezes questiona algumas questões, mas eu acho que é importante porque busca respostas da reencarnação, dessas questões espirituais, né? E eu acho que já é um grande começo, mas deu para ver bem, assim, como os franceses eram céticos, assim, ela falou muito disso, e ela perdeu, era uma jornalista com muita, assim, credibilidade, conhecida na França inteira, e só porque ela questionou essas questões da espiritualidade, ela foi meio que banida, né, assim, o preconceito que tinha, né, isso me chamou a atenção, né, ela queria escrever sobre isso, não, aqui não adianta escrever sobre espiritualidade, sobre isso, que os franceses não se interessam. Então, ela teve que ir para outros países, assim, para buscar essas respostas. Mas, enfim, só para complementar, então, o filme da vida. Então, vamos seguindo o período do terror. Período do terror. A lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. Sob as suas disposições sábias e justas, a cidade de Paris teria de ser ainda por muito tempo o teatro de trágicos acontecimentos. Foi assim que se instalou o hediondo Tribunal Revolucionário e a chamada Junta de Salvação Pública, com os mais sinistros espetáculos do patíbulo. A consciência da França viu-se envolvida em trevas espessas. A tirania de Robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros e de muitos homens honestos e dignos. Erradamente, Carlota Corday entregou-se ao crime da residência de Marat com o propósito de restituir a liberdade ao povo de sua terra e expiando seu ato extremo com a própria vida. Ocasiões houve em que subiram ao cadafalso mais de 20 pessoas por dia, mas Robespierre e seus sequazes não tardaram muito a subir igualmente os degraus do patíbulo em face da realização das massas anônimas e sofredoras. Então, é aquilo que a gente falou, né? Ele jogou tantas pessoas para perder a cabeça, o Robespierre, que acabou perdendo a sua. Sim. Aqui morreram carmelitas, tá, gente? Teve várias irmãs carmelitas que também perderam a cabeça, acusadas de traição. E nesse período aqui, ó, nesse período da Revolução Francesa, que vai surgir a personagem Irmã Rosália, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo chamado A Caridade Moral e a Caridade Material. A Irmã Rosália, ela ganha, inclusive depois a medalha Grand medalha de Napoleão Bonaparte, mas isso depois ali, porque ela recolhe corpos das ruas, porque eram milhares de pessoas mortas das revoluções. Nem todos morreram de cabeça arrancada, decapitadas, morreram por tiros, brigas e tudo mais. E aí os padres, então, as freiras da época, os abnegados, né, e não aqueles que sugavam, assim como a irmã Rosária, ela então cuidava das crianças que acabavam ficando órfãos e de pessoas que acabavam ficando órfãos. Ela cria, juntamente com a congregação das Irmãs Carmelitas, mas não é Dom Bosco, que também está no Evangelho. Ela, então, recebe a incumbência de fazer, ela abre porque está tudo abandonado, tá tudo, e ela pega um desses casarões que estão abandonados e cria ali um orfanato para cuidar das crianças. E mais tarde, bem mais tarde, quando vem então, após o Napoleão Bonaparte, que é a reencarnação de Júlio César, ele então, quando ele é coroado, nasce Allan Kardec.
Aí o Kardec, bem mais tarde, quando vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus convida a irmã Rosália para dar uma mensagem falando o sentido de caridade, gente. O que é uma caridade material e o que é caridade moral? É lindíssimo a mensagem que ela fala. Ela dá esse diferencial para nós. Assim, vale a pena depois vocês lerem, tá? Eu vou avançar aqui então para nós. A Constituição. Depois de grandes lutas com o predomínio das sombras, conseguem os gênios da França inspirar aos seus homens públicos a Constituição de 1795. Os poderes legislativos ficavam entregues ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciãos, ficando o poder executivo confiado a um diretório composto de 5 membros. Estabelece-se dessa forma uma trégua de paz aproveitada na reconstrução de obras notáveis do pensamento. Os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias, cujos tronos se sentiam ameaçados de sua estabilidade em face do advento das novas ideias do liberalismo. E os políticos se entregavam a uma vasta operosidade de edificação, vingando nesse esforço as mais nobres realizações. Contudo, a França, depois dos seus desvarios de liberdade, estava ameaçada de invasão e desmembramento. Povos existem, porém, que se fazem credores da assistência do alto no cumprimento de suas elevadas obrigações junto de outras coletividades do planeta. Assim, com atribuições de missionário, foi Napoleão Bonaparte, filho de obscura família corsa, chamado às culminâncias do poder. Isso. O nome da congregação ao qual ela pertencia estava presente naquele momento, era um missionário que desceu também à Terra para auxiliar naquele momento de equilíbrio, São Vicente de Paulo. Ela fazia parte da congregação de São Vicente, e São Vicente, então, ela nomeia ela como participante da Ordem de São Vicente, né? E aqui, ó, gente, o Napoleão Bonaparte, que era a reencarnação de Júlio César, havia pedido no mundo espiritual para trazer o Consolador Prometido, que era o novo Evangelho de Jesus. Só que ele não tinha carga moral, né? Um ditador horroroso que mais perseguiu do que teve créditos. Então, era um homem, sim, do campo administrativo e tudo mais, mas não basta saber, né? Não basta ter conhecimento. É preciso ter amor. Quem Jesus escolhe, então, é o sacerdote que morre queimado, João Hus, que a gente estudou lá que era o protestante, ele traz o início do protestantismo para a igreja, e então, João Hus, o sacerdote, junto com João e Cliff, que vai ser a reencarnação de Leon Denis. Isso, Leon Denis é John Wycliffe e John Hus é o Kardec. Aí o Kardec, então, reencarna como o jovem Hippolyte, né? E adota o pseudônimo de Allan Kardec, porque foi uma das existências dele como druida. Por isso, a federação criou o túmulo dele ao estilo do druida. E aí, a missão do Napoleão era preparar a França para o missionário Kardec, que viria depois, trazer o processo de remissão e o evangelho redimido, retransformado, dado a ele o papel exato do que ele era, e não do que estava, né? Você queria falar alguma coisa, amigo Clonis? Não, eu lembro dessa parte da reencarnação dele, né? Que ele morreu e não negou a Cristo de maneira nenhuma, né? Foi muito lindo. Assim, emocionante, né? O Allan Kardec, nessa encarnação aí. Então, aqui nós já estamos entrando numa certa ordem, né? Então, vamos ver quem era Napoleão um pouco. Descansa um pouquinho, Cleonice. Eu vou convidar Certo. a Rita. Pode ser, Rita?
Pode ser. Napoleão Bonaparte. O humilde soldado corso, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Bastaram as vitórias de Arcole e de Rivoli com a paz do Campo Fórmio em 1797 para que a vaidade e a ambição lhe ensombrassem o pensamento. A expedição ao Egito, muito antes de Waterloo, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia de seu esforço, considerando o espírito de orgulho e de imperialismo que predominou nas suas energias transformadoras. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França do liberalismo. Assim como o profeta do Islã, pouco se aproximara do Evangelho, que a sua ação deveria validar. Também as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade general manteve-se oscilante entre as forças do bem e do mal. Com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio de outros povos. No cumprimento da sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas formas do direito, mas difundiam-se a pilhagem e o insulto à sagrada emancipação de outros, com o movimento de seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Sua fronte de soldado pode ficar aleada para o mundo de tradições gloriosas, e verdade é aquele que foi um missionário do alto, embora atraído em suas próprias forças. Mas no além, seu coração sentiu melhor a amplitude de suas obras, considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra que o exilou em Santa Helena, após seu pedido de amparo e proteção. Santa Helena representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito. Vê, né? Então ele só vai aprender que não adianta ter poder, né, gente? Não adianta poder, né, Rita? Tu trabalha com o público e tu sabe que não adianta ter poder. Isso, se tu não tem, tu não é preparada, digamos assim, intelectual, como conhecedora do que é um sentido de administração, mas também que se tu não tiver um coração generoso, uma construção emocional, vai à ruína. A base, se não estiver bem calçada, a pessoa se deslumbra, né, com esses cargos de poder, né? Exatamente. Mas então ele acabou, assim, cumprindo em parte, pode-se dizer, o que ele... Porque ele ficou dividido entre o bem e o mal, mas prevaleceu, então, na verdade, mais para o mundo, como falou ali, as conquistas, né, como general, todo mundo cita ele, né, na história, mas, na verdade, ele falhou. Fabiano, pode dizer que ele cumpriu em parte, assim, só para... Claro, o que acontece? Deus se utiliza de nossos erros, né? Porque ninguém vai ser injustiçado, assim, pelos nossos erros. Nós vamos ser usados. Sempre a gente é usado. O mal também é usado pelo bem. Então, quando tem que haver uma mudança em determinada situação, vai estar ali pessoas desequilibradas para fazer, ou boas, mas assim, os espíritos sempre vão estar usando nós como ferramenta. Se tem uma coisa que Deus estabeleceu e nenhum espírito, nem Jesus, gente, nem Jesus faz isso, nenhum espírito nobre superior é desrespeitar o nosso livre-arbítrio. A nossa escolha, ela é respeitada, é a base do espírito. Jesus não interfere no nosso livre-arbítrio. A nossa escolha. Mas daí se a pessoa vai fazer uma coisa que vai ser ruim para ela, o ruim também é aprendizado. É o caminho da dor. É uma escolha. O caminho da dor também é uma escolha. Todos vamos aprender. O que o Napoleão fez, ele aprendeu pela sua escolha.
Por isso, lá no mundo espiritual, ó, ele, então, na glória, a verdade é que ele foi um missionário do alto. Ok, foi. Embora traído em suas próprias forças, mas no além, ou seja, no mundo espiritual, seu coração sentiu melhor a amplitude das suas obras. Ou seja, ele tinha só um recorte, considerando providencial a pouca piedade, né, que a Inglaterra que o exilou. Mas é porque ele estava ali recebendo aquilo das escolhas dele, né, das escolhas dele, pelo retorno disso. Ele era um espírito, é um imperador romano, né, é um César, reencarnado, porque César não é só Júlio César, Marco Antônio também. Todos os imperadores romanos eram chamados de César. Então, a gente só se detém no Júlio César, mas, na verdade, eles são tão prepotentes que o calendário, só para a gente ter uma ideia, gente, o nosso calendário é baseado nos romanos. Então, o mês de julho é em homenagem ao Júlio César. É Só isso. Augusto, em agosto, mês de agosto, é homenagem a Augusto, né? Mas, enfim. Vamos para o Falar. último. Quem gostaria de ler o último, então? Ô, Fabiano, mas eu penso sim. Fabiano, está me escutando? Pode falar, estou escutando, amigo. Mas hoje a gente também vê isso, né? Pessoas que no planejamento reencarnatório das suas vidas, eles também planejam servir, divulgar o evangelho nos dias de hoje, né? Ou trabalhar numa casa espírita e fazer um bom trabalho. E às vezes a gente vê que a missão, né, que o comprometimento dessas pessoas, eles por algum motivo, por se milindrar, por alguma coisa, eles abandonam muitas vezes aquele trabalho que estava direcionado para aquilo ali. Eu acho que gostaria que tu colocasse isso também para nós, alguma coisa sobre Sim, isso. por exemplo, se tu pegar, Rosa, o livro Domínios da Mediunidade. Não, desculpe, o livro Os Mensageiros. Vocês vão ver que em determinado momento do livro, o André Luiz vai falar que milhares e milhares de médiuns descem à Terra com a tarefa de encontrar no caminho abençoado da mediunidade a sua redenção, e eles falham, se desviam, saem da rota. Quando não saem, ficam na rota, mas deturpam. E muitos deles desistem, procuram outros caminhos ou desistem, né? Então, não, o Napoleão é um símbolo de todos nós, assim, né? Porque a gente não encontra na humildade o serviço fiel, ou a gente entrega para os outros e delega para os outros aquelas nossas obrigações que nós deveríamos ter, porque é muito legal, né, a gente jogar para os outros a responsabilidade, porque daí, de fato, se der errado ou ficar ruim, quem fica com a culpa é ele, eu não preciso ficar. Isso é uma covardia moral grave que nós estamos fazendo, e tem N fatores, mas trazendo para o nosso berço, que é o Espiritismo, sim, né, Rosa, milhares de médiuns descem a Terra e fogem. Aqui na nossa casinha, que é recém vai fazer 2 anos, já passou várias pessoas que entraram e saíram. Aí a gente estava conversando, né? Aqui nós vamos sempre receber. Quando elas vierem, vêm. Quando elas forem embora, elas foram. Porque o livre-arbítrio deve ser respeitado. Como esse capítulo que nós vamos ver agora aqui mas os missionários oravam para Jesus, porque Jesus não interfere nas escolhas. Ele pode fazer sim, né? E não uma interferência direta, mas mandar espíritos missionários. Aí sim, a gente suplica que Jesus interfira. Ele vai interferir, não nas nossas escolhas, mas vai amenizar aquela situação. Por exemplo, quando a gente ora por um filho, né?
e o filho está enlouquecendo, a mãe, o pai está lá enlouquecendo e pede Jesus, Jesus, Jesus não vai interferir na escolha do filho. Ele vai interferir, por exemplo, se o filho está com uma obsessão, vai ter espíritos que vão estar ali tentando retirar aquele obsessor, mas logo depois eles não têm obrigação nenhuma essas escolhas do filho logo adiante tiver. Porque assim, gente, ó, é ouro, ouro. Livre-arbítrio é o patrimônio do espírito racional. E a escola, o aprendizado que ele vai desenvolver parte das suas escolhas. Por quê? Porque ele deve ser responsável pelas suas escolhas. Ele somente é responsável. Então, jamais a espiritualidade vai interferir. Ela vai sim cercar, vai induzir, vai criar situação, mas sempre a escolha última vai ser nossa. E essa é que vai ser respeitada. Alguém mais gostaria de falar alguma questão? Ou podemos entrar aqui, então, no último capítulo, onde ele vai falar do Kardec? Eu vou mandar para vocês, tá? Esse encontro, no ano de 1800, quando se reúne na França, numa das noites de 1800, onde milhares de pensadores da Terra, filósofos, inclusive estava o próprio Kardec, Napoleão, todo o mundo espiritual. E Jesus parece que em espírito se manifestou, onde ele vai apresentar o Consolador, e ali ele vai ter essa grande reunião diretiva do planeta. Isso está descrito num dos livros de Chico Xavier, de Humberto de Campos. Qual livro mesmo? Eu não me recordo agora a literatura, mas eu encontro a noite, o grande encontro da noite, é uma coisa assim. Eu coloco lá no grupo, tá? É Cartas e Crônicas, a Ivone está me dizendo, do Irmão X. Mas eu vou colocar lá no grupo para vocês lerem esse trecho, que ele é muito importante. Tá bom? Termina para nós, então. Claro. Allan Kardec. A ação de Bonaparte invadindo as searas alheias com seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços nas esferas próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos de Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora, e 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio XVII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec, em 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador, prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. No dia em que ele foi coroado, nasceu Allan Kardec. Então, era muito simbólico, assim, né? Essa missão. Olha lá que interessante, ó. Apelos ardentes são dirigidos ao mestre pelos gênios que têm a Terra, né, como tutela. Assembleias numerosas se reuniam e confraternizavam. Ou seja, não é que Jesus vai interferir nos nossos livre-arbítrios, mas pediram para, e aí, a confraternizar os espaços nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, né? Compenetrando-se da sua missão consoladora e dos 2 meses antes de Napoleão consagrar o imperador, obrigando o Papa, né, coroá-lo na igreja, nascia então o Allan Kardec. Por que ele coloca o Kardec como lúcido? Porque ele é um espírito racional e ao mesmo tempo amoroso. Assim, né? Porque para conseguir trazer para nós a Gênese, o livro dos Espíritos, é um escrito intelectual de alto nível, e ao ponto de também trazer o próprio Evangelho
de uma profundidade moral, é porque é um espírito que já tem um equilíbrio. Ele está na categoria da escala espírita de espíritos nobres, espíritos... tem uma categoria que o Kardec já se encontra, né? Não espíritos puros, né? Porque puro era Jesus. Mas ele baixa a terra. Outros, então assim, é possível, sempre isso, tá, gente? Os espíritos nunca interferem nas nossas escolhas. Eles podem, sim, lá no Livro dos Espíritos, nosso anjo de guarda pode nos deixar. Ele diz que sim, mas eles nos espreitam, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Ficam na nossa volta, inspirando, até nos deixam um pouco. Mas quando a gente se volta novamente para eles, eles vêm. Mas sempre no sentido de inspirar, nunca de pegar pela mão e levar. Eles nunca vão fazer isso. Eles nunca vão te pegar assim pela mão. Ah, o meu mentor não está deixando eu fazer isso. Não deixou. Isso é fantasia. Espírito nobre nunca te pega pela mão e te obriga a fazer nada. Ele te inspira. Ele te induz a fazer as coisas. Mas sempre a escolha é nossa. E ela tem uma finalidade, esse escolher, e que é o processo de crescimento espiritual. Essa é a maior finalidade. Ah, mas aí ele não escolheu bem. Aprendeu também. Porque agora ele vai saber que não deve fazer aquilo de novo. Então ele tem um aprendizado. De qualquer forma ele vai ter um aprendizado. Errando ou não errando. E isso é ouro para o espírito. O livre-arbítrio é a maior conquista da nossa racionalidade. Assim. Ninguém pode interferir. Nem o Cristo. Enfim, seu Homero. Ninguém tem perguntas? Está tudo certo, tranquilo? Joel? Nadir, está tão quietinha hoje. Tudo certo, tudo certo. Tudo certo? Tudo. Fechamos então, Fabiano? Podemos fechar. Eu vou passar para a Mari, pode ser, Mari? Pode ser, seu Homero. Então, vamos levar os nossos pensamentos ao Mestre por excelência. Senhor, nossa gratidão pelo livro que nos esclarece, que nos conta a história da humanidade, que nos fala das dores da França, que nos fala das dores de tantos outros países, fazendo com que cada um de nós tenhamos a consciência e lucidez das escolhas. O quanto nós nos afastamos do amor divino. Obrigada, Senhor Jesus, por aqui estarmos reunidos nessa doutrina que nos consola e que nos liberta a nossa consciência. Obrigado pela vida, pela saúde do corpo, pela lucidez da mente. Obrigada, Senhor Jesus, por essa encarnação, que possamos aproveitar, crescer, amadurecer, educar e libertar-nos das algemas da vaidade, do orgulho e compreendermos que te seguir é o caminho mais leve, mais digno, é o caminho que nos traz a verdadeira felicidade. Abençoa os nossos dirigentes, a todos aqui presentes, para que se sintam reconfortados, plenos, cheios de graça, dessa graça que brota da verdade, que aos poucos vai sendo desvendada durante os nossos estudos. Mestre querido, fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Gratidão. Assim, sim. Que assim seja, pessoal. Sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.